Pronto. Então, gente, agora nós vamos fazer a nossa revisão de geografia. Peguem o livro de geografia, tá bom? Hoje nós vamos fazer um teste que ele será online. Vocês viram lá que a tia já colocou o link do teste na agenda. Esse link, ele é todo online, né? Vocês vão responder online. Não precisa enviar print das respostas de vocês, porque ela já chega no meu e-mail, tá bom? A tia vê o teste de vocês online, já chega no meu e-mail. Então, eu vou dar a revisão hoje. Nós já estudamos sobre esse conteúdo e a tia vai dar uma revisão para que vocês possam estar fazendo o teste com mais confiança, tá certo? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida e colocou aqui no chat. O Júlio colocou, aquele link não presta. Presta, Júlio, presta sim. É porque em alguns celulares, eu não sei o que acontece, que ele não abre, mas quando ele não abrir, é só vocês irem lá no número privado da tia e pedir que eu envio para vocês, tá bom? Ontem eu também fiz um teste com um ano e de 2 alunos eles não conseguiram abrir, mas me peçam, caso vocês não consigam, que a tia manda, tá bom? Ok? Depois da aula você me pede, tá bom, Júlio? Então vamos lá. Tia vai exibir aqui os slides. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui a página do livro para vocês abrirem. Abram um livro didático aí na página 86. Página 86. Suiane. Oi. Tu dá uma olhadinha para mim, por favor, que quando você apresentar a tela, dá uma olhadinha se está aparecendo a minha imagem para você, para os meninos. Deixa eu ver aqui. Continua. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Eu não vou botar a tela toda para ver se você aparece. Só um minuto, Blitz. Tranquilo. Ô, Pedro Lucas, o Gleidson tá aparecendo na tela? Responde aí pra tia. Pra mim tá, tia. Pra mim tá, mas é aquela tela pequenininha. Tá bom, tá ótimo. Todo mundo tá vendo o Gleidson? Responde. Estão vendo ou não, gente? Só digam sim ou não. Sim, tia. Pronto. Deu certo. Então, ok, viu, Gleidson? Então, vamos lá, gente. Então, hoje nós vamos estudar sobre desigualdades e desenvolvimento socioeconômico de países, tá bom? Página 86, pessoal. Página 86, tá certo? Então, assim, pessoal, o desenvolvimento econômico e social de um país, certo? Ele é verificado pela renda per capita, a taxa de mortalidade, a expectativa de vida e a taxa de alfabetização e o índice de desenvolvimento humano. Ou seja, em outras palavras, pessoal, para mim saber se um país ele é desenvolvido ou não, eu preciso ter acesso a estes dados aqui, ó, a renda per capita de um país, a taxa de mortalidade, a expectativa de vida, a taxa de alfabetização e o índice de desenvolvimento humano. Então, eu tendo acesso a estes dados aqui, eu vou saber se aquele país é desenvolvido ou não, tá certo? E aí, agora a tia vai explicar cada uma dessas coisas para que vocês possam entender, ok, pessoal? Então, a renda per capita é um dos indicadores socioeconômicos que avalia o grau de desenvolvimento de um determinado lugar. Então, como é que a gente sabe se um país, certo? Qual a renda per capita daquele país? A gente pega, pessoal, a média do produto interno bruto, que é o quê? É toda a renda daquele país naquele ano, certo? Então, a gente pega a renda daquele país naquele ano e divide pelo total de habitantes que existem no país. Aí a gente vai saber
se a renda daquele país ela foi boa ou ruim, certo? Então, isso nós chamamos de renda per capita. Repetindo, o que seria a renda per capita? É quando a gente pega a renda do país, ou seja, os produtos que foram produzidos, o nome já diz, ó, produto interno bruto, que foi os produtos internos, a renda interna daquele país e divide pelo número de habitantes, ok? É assim que a gente calcula a renda per capita, tá certo? De um país, de uma região ou de uma cidade, tá bom? Entendido, pessoal? Entendi. Pronto. Vamos agora aqui para a página 87. Vamos falar o que seria a taxa de mortalidade infantil. Então, gente, a taxa de mortalidade infantil, ela indica, certo? Em um grupo de 1.000 crianças nascidas vivas. Então, quantas delas não sobreviveram antes de completar um ano? Ou seja, a cada 1.000 crianças no Brasil, vai fazer uma estimativa de quantas dessas crianças nasceram aqui no Brasil e quantas delas sobreviveram até um ano de idade. Então, vamos ver, pessoal. Por exemplo, nasceu, deixa eu até olhar aqui para vocês. Então, por exemplo, nasceu 1.000 crianças no Brasil. Vai se fazer um acompanhamento para ver quantas daquelas crianças sobreviveram até um ano. Então, assim, em um país desenvolvido, por exemplo, em que as crianças, né, têm uma alimentação boa, têm um acompanhamento de saúde bom, possivelmente estas crianças elas têm uma chance bem maior de sobreviver. Já aquelas crianças, pessoal, que nascem em países subdesenvolvidos ou países não desenvolvidos, em que a criança ela não tem uma alimentação boa, em que a criança não tem uma assistência de saúde boa, ela tem uma menor chance de sobreviver. Muitas vezes, em países que não são desenvolvidos, estas crianças elas já nascem desnutridas. Então, desnutridas e com doenças. Então, pessoal, estas crianças elas têm uma menor chance de sobreviver, certo? Então, este daqui é o segundo fator que os países devem saber se o seu país ele é desenvolvido ou não. O primeiro fator é a renda per capita, o segundo fator é a mortalidade infantil. Se muitas crianças morrem no seu país, certo? Você já vai saber que seu país ele não está tão desenvolvido assim. Por quê? Porque está sendo negado, certo, o acesso a uma saúde de qualidade a estas crianças, tá bom? Entendido até aqui? Entendido, né, pessoal? Pronto. Continuando, pessoal. A expectativa de vida, pessoal. A expectativa de vida também é outro dado que os países eles devem saber, certo? Quanto mais as pessoas vivem em um país, significa, certo, que esse país é desenvolvido. Por quê? Se a pessoa tem um acesso bom à saúde, um acesso bom à educação, ao saneamento básico, à segurança no trabalho, se seu país não tem tantos índices de violência, não tem tantos conflitos de guerra, significa, pessoal, que você tem uma maior chance de viver mais. Então, os países desenvolvidos, as pessoas elas vivem bem mais. Vamos aqui na página 87. A gente tem expectativa de vida. Vocês estão vendo aí? Expectativa de vida. Pedro, tu pode ler esse parágrafo? A expectativa de vida é um indicador. Pode ler, Pedro Lucas? Jean, tá com o livro aí? Vou sentir, deixa eu só ir para um lugar melhor para poder ler, aí eu leio. Certo. Um segundo. Então, pessoal, por exemplo, em alguns países europeus, a expectativa de vida ela é muito grande. Por quê? Porque ele tem acesso a estas qualidades que nós acabamos de dizer. Ela tem acesso a uma boa saúde,
são lugares que não têm conflitos de guerra, que não têm alto índice de violência. As pessoas têm um saneamento básico, legal. Então, isso faz com que as pessoas vivam mais. Tenham uma alimentação de qualidade, também é um fator muito importante. Pode ler, Jean. Ok. A expectativa de vida é um indicador que mede o número estimado de anos que os indivíduos de uma população possivelmente viverão a partir do seu nascimento. Os resultados obtidos por meio desse indicador são diretamente influenciados pela quantidade de vida da população do país. Em questão, como as condições de nutrição, a assistência à saúde e saneamento básico de água. Então, muito bem, é isso que a tia acabou de explicar, né? Vamos olhar aqui nesse mapa, pessoal, ainda na página 87, vocês estão vendo esse mapa aqui? Olha, pessoal, no mapa, quanto mais rosa ele está, significa que as pessoas mais vivem. Se ele tiver um rosa claro, bem clarinho, significa que a expectativa de vida dessas pessoas é pequena, certo? Olhando aqui para esse mapa, só de olhar já dá para a gente saber qual é o continente que predomina a baixa expectativa de vida. Só em vocês olharem aqui para esse mapa, dá para identificar, gente. Qual é o continente? Vocês acham que é o continente europeu? Vejam aí a Noruega, pessoal. Tá rosa claro ou rosa escuro a Noruega? Pessoal, vocês não pegaram o livro hoje para aula, não foi? Eu tô com ele aqui, filho. Então, ao observar o mapa, a Noruega está lá em cima, lá na Europa, ó, Noruega, aqui em cima. Verde bem claro. Ele está rosa claro ou rosa escuro, a Noruega? Eu tô olhando para o mapa errado, desculpa. Claro. Página 87, Rosa pessoal. claro. Está um rosa escuro, Rosa não tá? Tá rosa escuro, Rosa Júlio. escuro. Tá rosa escuro. Então, significa que as pessoas lá vivem acima de 75 anos. Ou seja, lá é um país muito desenvolvido. Então, as pessoas têm acesso à saúde, têm acesso a uma boa alimentação, tem um sistema de saneamento básico legal, não tem guerras. Então, as pessoas elas vão viver mais. E agora, qual é o continente, certo? E que predomina a baixa expectativa de vida? Qual é o continente que está rosa mais claro? Hein, pessoal? É o continente americano? É o europeu? É o asiático? É o africano? Qual é o continente? O africano. Continente africano. Exatamente, muito bem. É o continente africano. A gente pode ver aqui que lá as pessoas, em alguns países do continente africano, as pessoas vivem menos de 50 anos, pessoal. Tá certo? Então, é um dado muito triste, né? Por quê? Porque são negados, digamos assim, os aspectos básicos para a sobrevivência dessas pessoas. Pode falar, Pedro. Lá a gente sabe por conta disso, por conta que tem muita pouca saneamento básico e falta de comida para eles. Exatamente. Exatamente. Até aqui vocês estão compreendendo, pessoal, que todos esses dados, eles são importantes? Sim, tia. Muito bem. E é importante vocês saberem, pessoal, o que significa cada dado desses, que a tia vai perguntar no nosso teste, tá bom? Então, gente, a taxa de alfabetização também é outro fator muito importante para saber se um país ele está desenvolvido ou não, tá bom? Então, por exemplo, gente, a taxa de alfabetização, ela revela o percentual da população alfabetizada de um país com idade igual ou superior a 15 anos. Então, a taxa de alfabetização vai procurar ver se naquele determinado país as pessoas com 15 anos ou mais de 15 anos, elas já estão alfabetizadas. Aqui na página, deixa eu ver aqui, taxa de alfabetização, página 88. Se a gente olhar aqui na página 88, a gente pode ver, pessoal, ó,
que o Canadá, que os Estados Unidos, que a Rússia, que a China, que a Noruega, elas possuem uma taxa de alfabetização, certo? De mais de 95%. Ó, Canadá, Estados Unidos, Rússia, China, Noruega, certo? Elas estão com a taxa de alfabetização alta, ou seja, significa que elas são países que estão bem desenvolvidos, né? Que se preocupam aí com a sua taxa de alfabetização. Se a gente observar aqui, ó, o Brasil, certo? O Brasil ele está mais ou menos entre 75% de pessoas alfabetizadas no Brasil, certo? No nosso país. Se a gente olhar de novo aqui para o continente africano, onde a tia está colocando o mouse, olha, aonde está no mapa esse rosa bem claro, significa, pessoal, que menos de 45% da população está alfabetizada. Então, é outra taxa que é realizada para saber se aquele país está desenvolvido ou não, tá bom? E por último, nós vemos, eles vão medir o IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi criado pela ONU, certo? Com o objetivo, pessoal, de mensurar o desenvolvimento econômico e social de cada país. Ou seja, a ONU queria saber se aquele país era desenvolvido ou não. Então, a ONU vai pegar, certo? Cada país e ela vai querer saber desses dados. Olha, qual a expectativa de vida da pessoa, certo? Qual a expectativa, certo? Da escolaridade das pessoas, ou seja, se num determinado país muitas pessoas são escolarizadas ou não. E vai também pedir a renda per capita. Então, ela vai pegar esses 3 dados aqui, pessoal, olha, a expectativa de vida, os dados da educação e da renda per capita, para saber se aquele país é desenvolvido ou não. Quando ela sabe se esse país é desenvolvido ou não, certo? Ela vai chamar aí de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, para mim saber, certo, o IDH de um país, que é o quanto aquele país é desenvolvido, eu vou pegar quais os dados, pessoal, para me saber do IDH daquele país. São 3 dados. Quais são? Eu estou esperando vocês responderem. Vida, educação e renda per capita. Muito bem. A expectativa de vida, que é os anos em que as pessoas vivem, certo? Como o próprio nome já diz. A educação, que vai medir a escolaridade das pessoas, ou seja, quantas pessoas no país já estão alfabetizadas, né, se com 15 anos ela já está alfabetizada. Então, eles vão pegar este dado. E o terceiro dado é a renda per capita daquele país, ou seja, vai pegar se aquele país possui uma renda legal que dê para toda a população se manter bem em um determinado país. Então, ela pega esses 3 dados para dizer qual é o índice de desenvolvimento humano de um país, que nós chamamos pelas siglas de IDH, tá bom? Então, esse dado aqui, ele foi criado pela ONU, certo? E ele vai medir o índice de desenvolvimento humano de cada país. É um dado muito importante, tá bom, pessoal? Olha, uma coisa importante, pessoal. Só um instante, Pedro, antes que a tia esqueça. Aqui na página 89 é uma questão do teste de vocês, certo? A ONU, quando ela criou o Índice de Desenvolvimento Humano, ela montou uma classificação, certo? Que vai de 0 até 1, certo? Quanto mais próximo de 1, significa que o país está com um índice de desenvolvimento legal, está com um índice de desenvolvimento bom. Quanto mais perto de 0, significa que o país está com um índice de desenvolvimento ruim, certo? Observem aqui essa tabela do final da página 89. Observem aí. Olha, nessa tabela, qual é o país que está com o índice de desenvolvimento legal? Noruega, Alemanha, Brasil. Isso, Noruega e Alemanha. Está muito bom, né? Muito bom. O Brasil está 0,8. Então, o Brasil está mais ou menos. Ele não está tão bom, mas ele também não está tão ruim.
E qual é o país que está com índice de desenvolvimento baixo, pessoal? Nigéria. Nigéria, muito bem, né? Está com 0,29, né? Um índice de desenvolvimento muito baixo, certo? E como é que a ONU sabe, né, o índice de desenvolvimento desse país? Pegando os 3 dados: expectativa de vida, educação e renda per capita. Entendido, pessoal? Isso daqui é para a vida, hein? É para a vida esse daqui. Entendido? Alguém tá com alguma dúvida sobre o IDH ainda? Eu vou entender que vocês entenderam. Ninguém diz nada, né? Meu povo, digam alguma coisa, respondam a tia, por favor, Entendemos, gente. tia. Isso. Entendemos. Eu entendi. Ok, muito bem. Pedro, tu queria falar? O Ravik não compareceu. O Ravik não compareceu à aula hoje porque teve que sair, viu, tia? Ok. Então, continuando, pessoal. Vamos agora falar um pouquinho sobre países desenvolvidos e não desenvolvidos. Vão aí para a página 93, tá bom? Gente, a maioria dos países desenvolvidos são aqueles países que são altamente industrializados, certo? Então, esses países que têm uma alta industrialização, eles possuem uma renda elevada, tá bom? Então, esses países, eles são caracterizados também como uma sociedade de consumo. Eles são países que produzem muito e são países, pessoal, que, além deles consumirem muito, eles produzem muito também. Tanto eles compram muito, como eles vendem muito e são países altamente desenvolvidos. Só que, pessoal, embora o país ele seja desenvolvido, a tia precisa falar isso olhando para vocês, não quer dizer que este país ele não tenha problemas sociais. Por quê? Porque eu já venho falando nisso, refletindo junto com vocês isso já há algum tempo. Muitas vezes o país ele é desenvolvido, ele possui muitas indústrias. Vamos pegar aqui o exemplo dos Estados Unidos, né? É um país desenvolvido, possui muitas indústrias, né? Muitas vezes eles pagam um bom salário, as pessoas que trabalham lá, é por isso que muitas pessoas querem migrar para lá. Mas o que acontece? Lá também sociais, porque nós estamos, né, quase que na totalidade em um mundo capitalista. E a gente sabe que o capitalismo ele é um mundo muito desigual, né? A gente sabe que no capitalismo tem uma concentração de riqueza muito grande nas mãos de poucos. Então, é muito comum nos países desenvolvidos, e isso vai falar aqui na página 95, a gente tenha desemprego e pobreza, tá bom? Então, por exemplo, países como... Deixa eu voltar aqui para o slide. Como os Estados Unidos, como a Alemanha, como o Reino Unido, Japão, França e Itália, que são os países mais desenvolvidos atualmente, certo? São países que também têm seus problemas sociais, claro, em menor escala. Os países subdesenvolvidos, eles têm bem mais problemas sociais, mas aqui também tem. Eu tenho um amigo, gente, que ele viajou para a França e a imagem que ele fazia da França era que lá não existia pessoas morando nas ruas, por exemplo. E quando ele chegou na França, ele se deparou com algumas pessoas morando nas ruas. E aquilo foi chocante, ele não imaginava que no país de primeiro mundo isso pudesse existir, mas existe, só que em menor escala. Ok? Entendido, pessoal? Tia. Oi. Tia. Eu tava lá dizendo um negócio hoje em dia, porque eu tava vendo aqui sobre quanto tá o dólar hoje em dia, quanto tá o real. E tipo assim, hoje em dia, muito pouco dinheiro. Uma pessoa que mora na rua, nos Estados Unidos, pode ir num estabelecimento e comprar um lanche pra comer. Muito pouco dinheiro. Isso. Pois é. Coisa que não dá pra acontecer aqui no Brasil. Isso, exatamente. Já no país subdesenvolvido, que é o caso do Brasil, por exemplo, o Brasil está entre o país subdesenvolvido e o país emergente, certo? Mas a gente é muito mais país subdesenvolvido, que é aquele país, pessoal, em que não é tão industrializado, é industrializado, mas não é tanto, tá bom? É importante destacar, gente, que muitas vezes
nós temos uma subordinação tecnológica, política, financeira e militar aos países desenvolvidos, ou seja, a gente depende muitas vezes de outros países, tá bom? Para a gente se desenvolver. E outra coisa, gente, muito importante que faz um país ele ser subdesenvolvido é a corrupção, é as más gestões dos governos, certo? Que torna os países mal desenvolvidos. No Brasil, né, a gente tem um pouco mais de 500 anos e a gente sofre há 500 anos com casos de corrupção. A corrupção do Brasil, ela não é de um tempo para cá, ela vem de 500 anos, certo? Então, a gente tem que compreender que para um país, né, ele tentar, né, ou ele conseguir ser desenvolvido, ele necessita que a corrupção ela tenha uma diminuição muito grande. Porque a corrupção, pessoal, tira o direito das pessoas mais pobres de acesso à educação, à saúde, à moradia, tá bom? E é muito importante, outra coisa que a gente percebe, que os países desenvolvidos, eles têm suas produções voltadas para a agropecuária, ou seja, para a agricultura e para a pecuária, tá bom? E é caracterizado, claro, pela baixa qualidade de vida, ou seja, as pessoas que moram em países subdesenvolvidos, elas não têm uma boa qualidade de vida como em um país desenvolvido, certo? Aí eu coloquei aqui... Pronto, pode. Eu ando assistindo muito um canal que é muito legal, que é de animação. É um canal que mistura geografia e história. E eu tava vendo, de acordo com os gráficos, passando de ano por ano, o Brasil, ele é um dos maiores países corruptos que existe hoje em dia. Uhum. A corrupção dele, por ter vindo de muito tempo, hoje em dia ele é um dos maiores países corruptos. Exatamente, né? Muito antiga a corrupção no Brasil. A gente não pode achar que ela é fruto de um partido ou de um grupo. Não, ela é uma coisa que é como se estivesse enraizada dentro da nossa sociedade, pessoal. As pessoas, não só os políticos, mas as pessoas no Brasil, elas também são corruptas. E daí a gente faz um trabalho mesmo de combate para que a gente possa ter consciência, certo? Que isso não é legal, que isso não é bom, inclusive nas novas gerações que são vocês, tá bom? Então, observando aqui, olha, o Brasil, pessoal, né? Ele é um país subdesenvolvido. Aí a tia colocou aqui o PIB, certo? A renda per capita e a taxa de analfabetismo, tá bom? E o nosso índice de desenvolvimento humano dá 0,754. É como a tia falou, não é tão bom, mas também não é tão ruim. A gente não sabe como é que vai ficar depois da pandemia, né? E os países emergentes, pessoal, são países que apresentam graves crises de problemas sociais. São países que a concentração de renda, que o poder fica na mão de poucos, certo? Então, o Brasil, por exemplo, ele está saindo dessa questão de país emergente, certo? Para país subdesenvolvido. Eu acho que hoje a gente está bem mais subdesenvolvido do que emergente. Então, a gente não sabe como é que vai ficar agora depois da pandemia, né? Eu acredito que vai surgir outros dados aí, certo? Mas, por exemplo, alguns países da África, como Senegal, como Libéria, como Guiné-Bissau, são países, certo? Emergentes, que são países que as pessoas, que falta água, falta energia, não tem saneamento básico, ou seja, são coisas básicas para a sobrevivência das pessoas são negadas à população, tá bom? Então, gente, basicamente, a gente explicou muito, falou muito, mas basicamente é isso que vai cair no nosso teste. Lá vai ter as páginas de pesquisa, caso vocês queiram consultar, tá bom? Então, a explicação da tia é essa. Alguém tem alguma dúvida?